Olá, tudo bem? E vamos ao quarto vídeo de 2025. É o seguinte, por onde começar? Por onde começar a tirar as coisas do colo? E a única coisa que você tem que ter em mente é sempre uma única coisa. Quando a gente faz, por exemplo, um planejamento de metas e de repente você vê lá 50 itens que você quer tirar do colo esse ano, qual que é o próximo passo? Segundo o meu primeiro vídeo, é transformar em projeto. E você consegue fazer isso aumentando as suas habilidades, tanto com gestão do tempo e a própria gestão de projetos. Só que, ainda assim, dá para você simplificar mais. Porque quando a gente vai simplificando as coisas, fica muito mais fácil de lidar com elas. Claro que quanto maior as suas habilidades de fazer as coisas acontecerem, isso também vai ficando mais fácil. Mas de tudo, eu sempre adoto o seguinte, ó, é uma mentalidade. Porque eu também, às vezes, acabo extrapolando na quantidade de coisas que eu quero tirar do colo. Porque a gente quer ser realizador, realizadora, alcançar os objetivos. E a vida da gente tá sempre muitas informações, muita coisa. E quando tem muita coisa no ambiente, ou numa planilha, ou num caderno, muita informação é igual bagunça. E aí, tanto que é fácil você ver quando um ambiente está bagunçado. Nele tem muita informação, tem muita coisa. Você fala, meu, e as coisas fora do lugar, elas não ficam alinhadas. Então, como que você pode ter uma mentalidade de simplificar? Considerando a única coisa. Qual é a única coisa nesse momento que eu tenho que tirar do colo? Ah, eu tenho 10 atividades para ser feitas. Ah, no dia de hoje. Qual é a única coisa nesse momento dessas 10? Ah, eu tenho 10 projetos para tirar do colo. Qual é o único projeto no momento? Ah, eu tenho que limpar o meu quarto, limpar a minha cozinha, limpar a minha sala. Daquele ambiente, qual é a única coisa que você pode fazer nesse momento? Então, tem até um livro que chama A Única Coisa e eu gosto da essência do livro, mas existe alguns pontos, como bloco de tempo, que eu sinceramente eu não indico para quem não dominou as primeiras habilidades da gestão no tempo. E claro que é uma, como educadora, vamos dizer assim, é uma forma como eu oriento a maioria das pessoas para tipo, aprende uma coisa primeiro, mais simples, para depois você complexar a situação. Porque senão às vezes a gente quer fazer um monte de coisa, um monte de ferramenta e no fim não faz nada. E nada é muito complicado. Então, para você sair de um ponto, lembre-se sempre de um ponto. Qual a única coisa? Qual o meu ponto de partida? Qual o meu primeiro passo? E entre tudo, nada, não, alguma coisa. Então, isso é uma forma de pensar. Quando você começa a fazer a única coisa que você tem que fazer daquilo ali. E eu vou acrescentar ainda uma palavra que talvez para você não seja nova e se você já conhece, ok, que é o arete ou 1%. Então, vou dar diversos contextos. Então, por exemplo, ao entorno desse, a única coisa que você pode fazer, eu acrescentaria, por exemplo, o termo 1%, a filosofia 1%, que é o seguinte: qual a única coisa que você tem que fazer aqui? Anda 1% com ela. Ou seja, vamos supor que você tá ali no quarto, no seu quarto, vou dar um exemplo do quarto. Aí você fala, caramba, eu preciso fazer uma única coisa, uma única coisa que me leve a 1% de todas as coisas. E aí você pode fracionar mais ainda. De repente você pode olhar para sua cama e falar, caramba, eu preciso dar 1% aqui. O que eu posso fazer? De repente, pode ser arrumar a cama, de repente é trocar o lençol, de repente é dobrar o cobertor. Se você começa a praticar isso em pequenas coisas, logo você está fazendo em grandes coisas. Porque colocar ordem nas coisas requer a sua presença. Por isso que muitas vezes a gente se vê no caos, porque você não esteve presente, que seja 1% em
em todas as coisas que eram possíveis. Só que não só faça 1%, mas pratique o arete. Por quê? O arete, ele já é você fazer aquela única coisa, ok, que você definiu, só que com o máximo de excelência que você puder. Ou seja, de tudo que eu tenho que fazer de repente, de estudos, qual é o único estudo nesse momento que você vai focar? Ah, de vários livros que você quer ler, qual é o único livro que você vai começar a ler? E aí você vai 1% nele todos os dias até finalizar. Não mude de livro até finalizar um livro. Só que quando você fizer esse 1% todos os dias, já pratique o arete. O arete é elevar a essência daquilo. Então, de repente, você leu um capítulo. Daquele capítulo, pode ser que você tenha aprendido palavras novas. Então, quando você lê um livro, tenha também em mãos uma folha de sulfite. Porque de repente você vai acessar aquele conhecimento e o que você está aprendendo de coisas novas? O que você tem que pesquisar? Qual o resumo disso? O que você aprendeu? Como que você pode praticar isso na sua vida? Percebe que a diferença entre também só executar algo, mas se aprofundar nele naquele instante, se você começa a praticar isso, você vai perceber excelência aí nos seus dias. Então, a única coisa, o único ponto, o ponto de partida, requer você aprender a tomar decisão rápida em que você vai focar, colocar uma carga de energia naquilo, porém já elevar a excelência, ou seja, mergulhe. Então eu tenho uma frase de efeito aqui do Kaizen, uma coisa por vez, Kaizen. Que é o que eu sempre falo no caso para os clientes que está no dia a dia aí com a gente com gestão, que é ok, é uma coisa por vez, mas mantém a continuidade. O Kaizen é a frequência daquilo, é a continuidade daquilo. Porque senão a gente se empolga em fazer as coisas legal, porém você não tem constância com aquilo. E aí, por mais. Aí passa um ano, quando você vê, volta aquilo como uma meta e tudo mais. E aos pouquinhos, tá? Então, assim, todo dia é um dia. Todo dia é a única coisa que você tem. É o dia de hoje. Planeja ele. Porque se você não planejar, você não colocar sua intenção de forma sistematizada, você perde aquela energia. E essa energia dissipa em diversas outras coisas. Então começa a prestar atenção nisso, com pequenas coisas na sua vida, seja pessoal, que consequentemente na empresarial você avança também. Então esse é o vídeo de hoje. Uma única coisa. Ponto de partida 1%, arete e Kaizen. Em que você vai dar esse pontapé? Fala aí pra mim nos comentários.